Bom, pessoal, vamos lá, vamos a mais uma videoaula. E nessa videoaula, pessoal, eu vou mostrar para vocês como é que eu faria uma representação desse programa de forma que eu não precise passar parâmetros e eu tenho acesso às variáveis. Se você quiser entrar dentro desse contexto, eu posso vir aqui, ó, por exemplo, ao invés de declarar os dados que eu vou passar como parâmetro aqui, eu declaro eles como atributo de classe, ó, static, int, n1 recebe 5, tá? E static, isso mesmo. E int, você coloca static novo, e n2 recebe 3. Pessoal, o ideal não é você colocar várias variáveis alinhadas assim numa linha. O ideal é você colocar um por linha. Tá? E se repetir de novo, static, int, n2, recebe 3. Eu estou fazendo dessa forma porque o meu espaço aqui de visualização é pouco. Tá? Então, estou fazendo dessa forma. Ao fazer isso, pessoal, eu tiro isso daqui. Ó. Tiro isso aqui fora. Tá? Veja que ele não dá problema aqui, ó, normal. Isso aqui eu também tiro fora. Ó. Consigo tirar. Naturalmente, quando eu chamar o método somar, eu não passo o parâmetro. E nem quando eu chamar o método subtrair, eu passo o parâmetro. Veja que ele vai funcionar da mesma forma. Eu posso pedir aqui para executar. Né? Veja que ele continuou funcionando da mesma forma e vamos a uma explicação técnica sobre isso. Olha lá. 5 mais 6 igual a 8. 5 menos 3, 8. Está com a coisa errada aqui, né? 5 menos 3 não pode ser 8, né? É porque aqui está com sinal de mais, né? É menos aqui. Então, aquela hora que eu alterei na aula passada e acabei não observando isso, tá? Que é menos. Então, vamos lá. Pronto, agora foi. Ó. 5 mais 3, 8. 5 menos 3, 2. Bom, qual a explicação técnica que nós temos para isso, pessoal? Como é que passou a representação aqui do meu programa agora, dentro desse contexto? Eu vou arrumar desde o começo, né? No caso aqui agora o programa, ele é representado dessa forma, né? Aqui no caso, fazer a representação aqui, static, n1, né? int, static, static n2, né? Do tipo int. Se puder até colocar o valor aqui, ó, 3, tá? É 5, né? E lá 2. Eu podia ter especificado dessa forma, mas eu vou colocar aqui para questão de economia de espaço. Tá? E aqui, ó, como é que ficaria a representação da execução desse código? Então, lembra que umas aulas anteriores que eu passei para vocês, né? Quando o código está representado aqui, ó, desse processo, ele vai fazer uma varredura do código, né? Como é que ele faz essa varredura? Para preparar aqui a área do RIP. Ele vai vir aqui, ó, e vai executar todas as instruções que estejam contidas diretamente dentro da classe. Então, essa instrução está contida diretamente dentro do bloco da classe, que é a instrução de criação de atributos. Essa instrução para a criação do método está contida diretamente dentro da classe. E essa instrução para a criação do método está contida dentro da classe, diretamente dentro dessa classe. E essa instrução aqui também está contida diretamente dentro do bloco da classe. Essa instrução aqui não está contida diretamente dentro do bloco da classe, sim dentro do bloco do método somar. Tá? Então, o que ele vai fazer é executar isso aqui. Tá? Aquilo que está contido diretamente dentro do bloco da classe. Então, ele vai reservar aqui uma área para a classe, uma representação da classe Program. Tá? Então, daqui da minha classe Programa. E ele vai colocar aqui tudo que é de classe. Então, ele vai colocar aqui N1 que vale 5, N1 que vale 5, N2 que vale 3, conteúdo 3, ó, criou diretamente aqui, e ele vai criar as variáveis que representam os métodos. Então, vai criar a variável somar, e vai falar que o conteúdo dela vai ser o endereço de memória de onde começa esse método, que no caso é @2, né? Vai executar a instrução do método subtrair, ou seja, criar o método subtrair, não é criar, é simplesmente criar uma variável e colocar o endereço de memória de onde começa uma variável com o nome do método e colocar o endereço de memória de onde começa esse método. Eu falei para vocês há umas aulas anteriores que todo nome de método é variável, né?
Não, aqui o subtraído está no @3, né? Não coloquei aqui, mas é @3. Tá? @3. E aqui o método, aí vem o método, também o método main, né? Tá aqui, que está no @1. Então, o método main está no @1. Pessoal, isso aqui é uma abstração, tá? Para que você entenda. Então, ele criou uma área para a classe programa e jogou aqui no RIP. Tá? Por que ele colocou essa área aqui? Por que ele fez isso aqui? Por que ele teve que fazer a representação disso aqui, aqui? Um dos motivos, pessoal, é porque eu posso alterar esses atributos aqui, ó, e essa área de código é área apenas para escrita, né? E eu não posso alterar. Então, eu não poderia escrever, ou seja, alterar os dados, esses dados, se ele estivesse localizado aqui dentro da área de código. Tá? Um dos motivos é esse. Bom, uma vez que eu tenha isso, né, ele vai executar o primeiro método, que é o método main. Né? Então, ao executar o método main, ó, já até coloquei, não vou apagar isso aqui agora, isso aqui estava da descrição anterior. Então, ele reserva a área de memória para o método main, daqui, e aqui o método main, a primeira coisa que ele vai fazer é executar o método somar. Quando ele executa o método somar, lembra que eu falei para você que todo nome de método é variável. Então, ele vai procurar essa variável aqui, somar aqui dentro da sua própria área de pilha. Ele não vai achar. Ele conhece por padrão onde é que é a área da classe, da sua classe. Ou seja, o método main pertence à classe programa, então ele vai olhar lá na classe programa e vai procurar o método, a variável somar. Ele acha o endereço de memória associado à variável somar, ele vem cá, ele acha o método somar. Então, antes de ele executar o método somar, ele vai na pilha e reserva a área, aloca um bloco na pilha para o método somar. O que o método somar faz? O método somar, ele pega e cria uma variável res e computa o valor de N1 mais N2. Então, aqui ele criou a variável res, e aí ele vai perguntar, tá, quem é N1? Ele vai procurar N1 aqui na sua área de bloco, não vai achar. Como ele é um método de classe, então ele vai procurar na sua área de classe. Ele achou 5. A mesma coisa ele vai fazer para o N2. Acha o 3. E a resposta é 8. E ele armazena 8 aqui. Certo? E depois ele retorna o 8 para o resto. Retorna o resto, né? Ao retornar o resto para o main, né? O main vai criar a sua variável res e vai colocar o valor 8 lá dentro. Então, é assim que funciona. Então, por isso que ele consegue acertar todo um bloco, todo método, ele busca um dado dentro da sua própria área, como esse método de classe, ele busca o dado dentro da sua pilha, ele não achando, ele vai procurar dentro da área de classe. Método de classe se comporta dessa forma. Procura o dado dentro da pilha, da sua própria pilha, dentro do bloco da sua pilha, não achando, vai para lá para a área de método. Então, por isso que essa solução funciona perfeitamente. Ok, pessoal? Bom, era isso. Até a nossa próxima videoaula.